Fala galera, beleza? Vamos para aula 6 agora, que é sobre dívida e inflação, que são os principais inimigos, nossos principais vilões para a gente continuar nessa busca da liberdade financeira e da educação financeira, tá? Então é muito importante a gente entender eles, como eles funcionam, para a gente conseguir nos defender deles, né? Então, primeiro a gente vai entender o que são os juros compostos e porque eles podem ser muito bons, eles são muito bons, mas eles podem ser também uma grande armadilha para a gente. Então, os dois principais vilões que a gente tem, né, é a inflação, que ele é um inimigo silencioso, porque ele é o aumento dos preços da economia, ou seja, de tudo. Então, você vai no mercado, no começo do ano, o quilo do arroz está R$ 4 e no final do ano está 5, porque subiu. Essa é a inflação. Ela acontece em tudo. Você repara preço de celular, preço de Coca-Cola, preço de computador, preço de carro, preço de moto, tudo vai subindo. Principalmente no Brasil, o Brasil tem uma inflação historicamente alta e ela vai impactando nossas vidas de pouco a pouco, ela vai apertando a gente sempre. Então, quanto o dinheiro que você tem hoje, ele vale menos daqui 10 anos, porque daqui 10 anos, a Coca-Cola foi de R$ 3 para R$ 10. Então, se você tinha R$ 1.000, antes você comprava muito mais Coca-Cola do que você vai comprar daqui 10 anos. Isso aconteceu no passado, pode ver. Quem tinha R$ 1.000, você consegue ver o salário mínimo aumentando também, mas quem tinha R$ 1.000 em 2010 comprava muito mais coisa do que R$ 1.000 compra hoje. Essa é a inflação. E a outra é o juro das dívidas. Esse sim é um inimigo barulhento que ele chama muita atenção e machuca muito mais rápido. E é o preço que você paga para usar o dinheiro dos outros, né? Então, se você tem dívida é porque você está usando dinheiro de alguém que não era seu, e aí você está devendo essa pessoa, ou o banco, ou, né, alguma instituição, mas é o dinheiro de outra coisa que não era você. E aí a regra que a gente tem que pensar aqui, que é antes de investir no futuro, que é o que a gente já estava sempre falando aqui, a gente tem que eliminar a dívida. Porque não adianta, se você vai ganhar no investimento, no máximo aí 1% ao mês, sendo que você está pagando 14% ao mês da dívida do cartão, ou 10%, ou 3% que seja de dívida. É muito maior a dívida do que o que você vai ganhar investindo. Então você pega esse dinheiro que você ia investir e paga a dívida. Tem que zerar as dívidas para você começar, você tem que chegar no zero para você começar a investir. Senão não faz sentido algum. Você vai estar, não vai servir para nada isso que está fazendo. Então tem que pagar as dívidas primeiro. E aí, qual que é a intuição para a gente entender esses juros compostos, né? Que até sempre falam que o Albert Einstein disse que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Isso é verdade para quem entende, porque você ganha dinheiro, mas para quem não entende, ele paga essa conta. E aí você tem que pensar numa bola de neve. Já viu nos desenhos lá, a bola de neve vai descendo a montanha e ela vai ficando maior, vai entrando mais neve com ela, ela vai crescendo e no final ela está muito grande. A ideia dos juros compostos é isso, eles podem ser vistos para a dívida vai crescendo muito rápido, ou para os seus investimentos também, que eles vão se comportando como uma bola de neve. Então, no começo ela é pequenininha, e conforme ela vai descendo, conforme ela vai passando o tempo, ela vai ficando cada vez maior e maior e maior, e aí no final ela fica muito grande. Então, o lado que o Einstein falou, né, o lado de quem ganha, de quem entende, o investidor. Você investe R$ 1.000 por exemplo, você tem R$ 1.000 investidos e ele gera 1% ao mês. Então, esses R$ 1.000 vai te dar por mês R$ 10, beleza? Só que esses R$ 10 você deixa no investimento, que você ganhou no primeiro mês. Então, no final do primeiro mês, você tem os R$ 1.000 mais R$ 10. Então, você tem 1.010, R$ 1.010, né? Perfeito? No outro mês, você vai ganhar os juros, o 1% sobre os R$ 1.010. Então você vai ganhar R$ 10,10, ou R$ 10,01, sei lá. Você vai ganhar um pouco a mais. E isso sempre acontecendo. E aí a bola de neve começa a girar, percebe? E é como se o seu dinheiro gera dinheirinhos ali, e esses dinheirinhos vão gerando mais dinheirinhos, e você vai ficando cada vez maior com mais dinheiro. O lado B, né, ali o lado de quem não entende, quem está pagando isso, é quem está endividado. O banco que está ganhando, ou
quem te emprestou o dinheiro. Se você deve R$ 1.000 no cartão, ele vai começar cobrando os juros sobre esses R$ 1.000. Então ele vai cobrar, sei lá, 10% dos juros. Então ele vai cobrar R$ 100 de juros no primeiro mês. Então você vai estar devendo R$ 1.000 e R$ 1.100. No mês seguinte, os juros de 10% é sobre os 1.100 que você está devendo, você não pagou. E aí vai para R$ 1.210. E assim vai. E no Brasil, esses juros podem ser absurdamente altos. E é fácil sua dívida de R$ 1.000 chegar em 5.000, por exemplo, em pouco tempo. Se você não pagar nada dela. E aí. E daí por diante, né? É extremamente perigoso. E essa é a ideia que a gente não quer estar nesse lado. Se você não tem dívida nenhuma hoje, ótimo. Mas é bom você escutar essa aula aqui para você não gerar dívidas no futuro, para você entender o quão perigoso ela é. Se você tem, a gente vai ver agora também, já umas formas de como resolver esse problema. Né? E aí eu queria deixar esse alerta aqui, que a gente recebe notificação ali, quem já tem cartão de crédito sabe disso, que aparece, quando você fecha a sua fatura, ali aparece, o pagamento mínimo da sua fatura é R$ 150. Sendo que você gastou R$ 1.000. Você fala, pô, vou pagar o mínimo então, né? Se ele tá me deixando pagar o mínimo, vou pagar o mínimo. Mas isso é, na verdade, uma armadilha gigantesca. Porque, vamos supor, né, dando exemplo aqui dos R$ 1.000 de fatura e você pagou 150 só, R$ 150 do pagamento mínimo, os outros dinheiro, que é os R$ 850, eles vão sofrer os juros que a gente viu ali da bola de neve, no caso de quem está pagando a dívida. Porque você está pegando esse dinheiro emprestado. E aí são os juros mais altos que existem praticamente no mundo, né? O Brasil é um juros muito alto. E aí vai ser uma bola de neve que vai ser difícil de conter, vai ser um problema que cada dia que passa ela vai ficando cada vez maior e mais difícil de conter ela, parar ela. Então nunca pague, em hipótese alguma, o pagamento mínimo. Se você não tem dinheiro, não passe no cartão, mas se você passou no cartão já, e já é uma situação que não tem muito o que fazer, tem algumas formas melhores, você pode conseguir pegar um empréstimo no banco mesmo e os juros vai ser maior que o do cartão. Ainda dá para você conferir isso no banco lá. Quem sabe você consegue pegar uns juros de 4% ao invés de 12% do cartão. Isso daí já vai ajudar a resolver esse problema que você arrumou. Mas se conseguir, sempre se planejar para nunca pagar o mínimo do cartão, sempre pagar o cartão inteiro, até porque você vai criando o seu histórico de crédito no banco muito bom e ele vai te oferecer cada vez juros melhores para que um dia, se você quiser tomar alguma dívida que seja inteligente ser feita, você vai ter uma capacidade melhor para isso. Parcelamento com juros também, né? É outra regra e algo que pode enganar a gente, pode ser uma armadilha. Você vendo esse exemplo aqui, um tênis de R$ 200, você vai parcelar em 10 vezes de 25, o total que você vai pagar vai ser R$ 250. Você vai pagar R$ 50 a mais só por não pagar à vista, ou só por não ter o dinheiro na hora ali. Isso é os juros compostos contra você, é a bola de neve crescendo contra você. Isso daqui a gente tem que tomar muito cuidado e evitar sempre que possível. Então, a regra de ouro para parcelamento, como e quando que a gente pode parcelar? Porque você vai falar, então, o parcelamento de 100 juros pode. Na teoria, sim, mas ele compromete sua renda futura, né? Então, você vai deixar várias faturas já com dinheiro que você está devendo. Então, se você perde emprego, se sua renda cai, se surge algum imprevisto no meio do caminho, você tem uma dívida para pagar. Então, é super perigoso. Então, parcelamento com juros nunca e parcelamento sem juros. Só depois de você ter o curso aqui inteiro visto, né? Você tem que já ter uma educação financeira boa. E só depois de ter a sua reserva de emergência, que a gente vai ver na aula seguinte, porque ela te dá uma segurança de que se alguma coisa der errado no meio do caminho, você não entra numa dívida do cartão e não se ferra nesse sentido, tá? Então, é importante a gente ter essa regra aqui do parcelamento bem definida. E aí, se você já tem dívida, como que sai da dívida, né? É importante, se a gente está preso, é parar de cavar. Então, pare de gastar no cartão de crédito, pare de alguns gastos supérfluos que você possa ter. E aí a gente pode atacar
esse problema de dois métodos. Primeiro é o método avalanche, que chama, que ele é o melhor em termos de dinheiro, que você vai custar mais barato você pagar essa dívida dessa forma, que é você sempre pagar a dívida com maior taxa de juros. Então, geralmente é do cartão ou cheque especial do banco. Então, você vai fazer, a gente vai ver como, né? Vai fazer a lista de todas as suas dívidas e vai ver a maior e vai começar a pagar ela. A ideia é simples assim. Você paga os juros maior e ele vai te consumir menos, né? E o outro método é o da bola de neve, chama, que é você começar a pagar as dívidas que são as mais baratinhas, as com valor em si menor, porque você vai tirando mais dívidas por vez e te faz melhor, te faz mais bem, você vê que você está realmente conseguindo avançar rápido. Então, essa é um pouco mais rápido de você ver algum progresso, tá? Então, você pode escolher entre essas duas, mas alguma dessas formas você vai ter que pagar as dívidas, não tem o que fazer. Também dá para você negociar, que é interessante, dá para você sempre negociar, e às vezes consegue um bom desconto. Então vá atrás disso, de como você vai negociar em específico a sua dívida que você está tendo. E às vezes também você consegue fazer uma troca de dívida, que eu já tinha falado antes. Então, você está com uma dívida do cartão que tem um juros altíssimo, pega um empréstimo para pagar essa dívida e paga o empréstimo. E o empréstimo, às vezes, você consegue pagar com juros muito mais baixos. Então, cuidado para você não ficar pegar o empréstimo e não pagar a dívida. Né? A ideia é a gente diminuir a dívida e não ficar aumentando. E aí a atividade prática aqui é para quem tem dívida. Essa aula hoje a atividade é justamente para quem tem dívida e para quem não tem ter noção do que fazer caso um dia acabe tendo, né? Mas a ideia é a gente fazer o primeiro um raio-x, então montar uma tabela parecida com essa, vendo o valor que a gente está devendo em cada tipo de dívida, o que é a dívida, qual que é os juros e qual é o valor da parcela. A gente vai colocando isso aí. E monta uma tabelinha assim, pode ser no papel, no celular, no mobile, se bobear, dá para fazer também, tá? E aí depois a gente escolhe qual que é a estratégia que a gente vai usar para quitar essas dívidas, tenta negociar alguma delas também, e ir para ação e eliminando essas dívidas, conforme a gente viu na aula anterior, na aula 5 sobre orçamento, a gente vai definir o dinheiro que é para o futuro, na verdade é para pagar a dívida e quitar essa dívida para a gente aí sim começar a investir. Então essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula para ver sobre reserva de emergência. Valeu!